A mansão dos Camargo, aninhada em meio aos verdes opulentos de um condomínio de luxo em Florianópolis, exalava uma aura de perfeição inabalável. Suas paredes de vidro refletiam o sol da manhã como um diamante facetado, e a brisa salgada trazia o cheiro de orquídeas raras. Era um mundo à parte, um microcosmo de riqueza onde o único som permitido era o do dinheiro crescendo e do riso fácil e oco da elite. Nesse cenário de luxo e excesso, Rosa se movia como uma sombra. Sua presença era tão sutil, tão imperceptível, que as pessoas não a viam, apenas notavam o resultado de seu trabalho. A toalha de mesa, antes amassada, agora caía em dobras perfeitas. As xícaras de café surgiam como mágica na mesa. O chão de mármore, impecável, brilhava como um espelho. Rosa era o motor silencioso que mantinha aquela máquina de ostentação funcionando sem falhas. Ela era o ponto cego na visão de todos. Com seus 40 anos, de cabelos presos num coque firme e um uniforme impecável, Rosa tinha a quietude de quem aprendeu há muito tempo que sua voz não ecoaria naqueles corredores. Seu rosto, marcado por uma serenidade forjada na resiliência, era um mapa de uma vida que a família Camargo nunca tentou ler. Ela não era ninguém, apenas Rosa, a empregada. E nesse mundo isso era sinônimo de invisibilidade. A cena de abertura se desenrolava na vasta sala de jantar. Fábio Camargo, o patriarca, dominava a mesa. Ao seu lado, a esposa, Patrícia, vestida em um tailleur de seda, passava os dedos pelo cabelo, uma expressão de tédio polido em seu rosto. No outro extremo, a filha adolescente Bianca digitava freneticamente em seu celular. O único som a preencher o ambiente era o tilintar dos talheres caros contra a porcelana fina. Rosa, com a bandeja em mãos, servia o almoço. Os passos eram leves e firmes. Ela colocou, com a mesma destreza e silêncio de sempre, um prato de lagosta grelhada à frente de Fábio. Seus movimentos eram tão mecânicos que pareciam ensaiados por anos de repetição. Ela era a coreógrafa de uma dança que ninguém via. Fábio pegou a taça de vinho tinto, girou o líquido com um gesto estudado e soltou um riso curto, amargo. Ele estava falando sobre um acordo imobiliário. Ele se gabava de ter conseguido o negócio por uma fração do preço, explorando a necessidade de um antigo proprietário. As pessoas fazem de tudo quando estão desesperadas, ele disse. Elas vendem a alma e a casa. Trocamos um cheque por um sonho. Patrícia deu um risinho condescendente sem tirar os olhos do próprio prato. Bianca nem sequer levantou a cabeça. Fábio continuou, o tom de voz se elevando. É o que eu digo. Há pessoas que nasceram para suar, para fazer o trabalho sujo. E nós nascemos para dar as ordens e colher os frutos. Nesse momento, os olhos de Fábio, por um instante fugaz, cruzaram com os de Rosa. Ela estava parada, a bandeja na mão. O olhar dele foi rápido, um flash de desprezo frio. Para ele, Rosa não era uma pessoa. Ela era a personificação daquelas pessoas que fazem o trabalho sujo. O olhar foi um soco no estômago, uma pancada silenciosa, mas dolorosa. A frase dele, tão casualmente dita, a atingiu como uma pedrada. Vergonha quente e súbita subiu-lhe ao rosto. Seus dedos que seguravam a bandeja tremeram. Rosa sentiu um nó se formar em sua garganta. A dor da humilhação, tão familiar, apertando seu peito. A vontade de chorar era imensa, mas ela não podia. Ela era Rosa, a invisível. Lágrimas eram para pessoas que podiam ser vistas. Ela abaixou a cabeça, completou o serviço, derramou o suco de laranja em copos de cristal e, com a mesma quietude de sempre, recuou para a cozinha. Mas o silêncio que a cercava agora parecia mais pesado, mais cruel. Era o silêncio da sua insignificância. Na cozinha, ela se permitiu um momento. Encostou-se na ilha de mármore e fechou os olhos. A frase de Fábio ainda ecoava em sua mente. Pessoas que fazem o trabalho sujo. Aquelas palavras desvalorizavam não apenas seu trabalho, mas toda a sua existência. Ela se lembrou de sua juventude, do seu sonho de se tornar enfermeira,
das longas noites de estudo, da dedicação que ela colocou para aprender sobre o corpo humano. Mas a vida, com suas curvas inesperadas, a levou a um caminho diferente. A doença de sua mãe, a necessidade de dinheiro. O sonho foi colocado de lado. Rosa ainda tinha os livros, guardados em uma caixa, como um testamento de uma vida que ela quase teve. Mas agora, a vida era essa. A cozinha fria, a mesa impecável, a invisibilidade. Naquele momento, ela sentiu uma chama, pequena e teimosa, acender em seu peito. Não era raiva, era algo mais profundo. Era a reafirmação de que ela era mais do que a sua função, mais do que uma empregada. Ela era uma pessoa com uma história, um passado, habilidades. Ela tomou uma respiração profunda, sentiu a chama se intensificar e decidiu. Ela não iria se deixar abater. Ela era uma sobrevivente. Ela se endireitou, secou as mãos no avental e retomou suas tarefas. De volta à sala de jantar, a conversa continuava. Risadas sem graça, planos de viagens caras, a vida luxuosa e barulhenta da família Camargo. Fábio, satisfeito com o som de sua própria voz, continuava a falar sobre seus negócios, sobre o poder que o dinheiro lhe dava. Ele nunca notou a ausência de Rosa, assim como nunca notaria a sua presença. Ela era o pano de fundo, a moldura para o retrato da família perfeita. E, naquele momento, Rosa sabia que a moldura era mais forte, mais real do que o retrato. O retrato era uma pintura a óleo, um emaranhado de cores vibrantes e vazias, enquanto a moldura, silenciosa e firme, segurava tudo. Rosa continuou seu trabalho, movendo-se por entre a mobília cara, os objetos de arte e as vidas vazias da família Camargo. Ela não era mais uma sombra. Ela era o silêncio, o eco de uma presença que ninguém ousava notar. E, no fundo, ela sabia que o silêncio, às vezes, é a coisa mais poderosa que pode existir. E esse poder eles nunca teriam. Eles tinham tudo, mas não tinham a si mesmos. Eles tinham dinheiro, mas não tinham a humanidade. E Rosa, a invisível, tinha os dois. A manhã avançava, o sol da tarde começava a entrar pelas janelas. A vida na mansão seguia, alheia a qualquer problema do mundo lá fora. Alheia à vida de quem servia, de quem era o motor silencioso, por trás de todo o luxo. Mas no fundo Rosa sentia que a invisibilidade dela, um dia, seria a sua maior força. E que no momento certo, o silêncio dela seria a única voz a ser ouvida. O que eles não sabiam é que o silêncio, às vezes, é um prenúncio de uma tempestade. O ar, que antes era leve e perfumado pela maresia e pelas orquídeas da estufa de Patrícia, agora carregava um peso estranho, uma quietude ameaçadora. O céu, que até amanhã era de um azul claro, começou a ser pintado com um cinza sujo, uma tela em constante movimento que engolia o sol. Era a tarde seguinte ao almoço, e a mansão dos Camargo parecia um navio suntuoso e cego, navegando em direção a uma tormenta. Na gigantesca tela de plasma da sala de estar, a voz do apresentador do jornal local ressoava com uma urgência crescente. Alertas de ciclone extratropical em toda a costa de Santa Catarina. Previsão de ventos acima de 120 km/h e chuvas torrenciais. As autoridades recomendam que a população se abrigue e evite deslocamentos. A voz era o prenúncio de um caos iminente. Mas na mansão Camargo, as palavras do noticiário eram apenas um ruído de fundo, um incômodo momentâneo. A família estava completamente desconectada, blindada pela bolha de sua própria realidade. Fábio, debruçado sobre a enorme mesa de mogno no escritório, estava irritado. Não com a tempestade, mas com a interrupção que ela poderia causar. Ciclone. Uma bobagem. A mídia sempre faz drama. Ele resmungou para Patrícia, que entrava com uma taça de champanhe. Temos gerador, temos tudo. As pessoas é que não se preparam. Por isso que são pobres. O desprezo em sua voz era tão palpável quanto o cheiro de couro de seu assento. Patrícia deu de ombros, com um ar de desinteresse entediado. O salão de beleza ligou para desmarcar minha manicure. Não acredito que vou ter que ficar com as unhas assim. Ela exibiu as unhas perfeitamente pintadas,
como se o minúsculo lascado em uma delas fosse a verdadeira tragédia da tarde. A preocupação dela era tão fútil que parecia um insulto ao universo. Lá fora, a tensão aumentava a cada minuto. O vento, antes uma brisa suave, agora uivava. Não era um assobio, mas um rosnado baixo e constante que sacudia as copas das árvores. O céu escureceu de repente, como se um gigante tivesse apagado a luz. A piscina começou a se agitar, as ondas pequenas e nervosas batendo nas bordas de mármore. Na cozinha, Rosa ouvia o noticiário que ecoava da TV da sala de funcionários. Ela via as imagens de ondas gigantes, de famílias correndo para abrigos. Seu coração, que já estava pesado pela humilhação da manhã, agora se contraía de uma preocupação genuína. Ela sabia que a natureza não se importava com contas bancárias ou posições sociais. A tempestade era uma força cega e democrática que atingiria a todos. Ela terminou de preparar o chá da tarde, o último resquício da rotina antes do caos se instalar. As mãos de Rosa estavam ocupadas, mas sua mente estava em outro lugar. Ela observava o bebê, Daniel, dormindo no carrinho na sala de brinquedos. O pequeno, com sua condição respiratória delicada, era o ponto mais frágil daquela casa. Rosa sabia o quanto ele precisava de cuidados especiais, e uma pontada de ansiedade a atingiu no peito. A tempestade, ela sabia, não era uma bobagem da mídia. O primeiro sinal de que a realidade estava invadindo a bolha dos Camargo veio com um estrondo. Não um trovão, mas um barulho seco de algo quebrando. A energia, com um estalo e um zumbido rápido, desapareceu. As luzes da mansão se apagaram, mergulhando a casa em uma penumbra. Por um instante, houve um silêncio absoluto. Em seguida, o caos. Patrícia soltou um grito agudo. "Fábio! A energia! O que está acontecendo?" Sua voz era uma mistura de pânico e indignação. Fábio, que estava no escritório, saiu apressado. "O gerador deveria ter ligado!" Ele gritou, correndo para a central de energia. O gerador, no entanto, permaneceu mudo, um elefante de metal em repouso. A eletricidade, que era o sangue daquele castelo de luxo, havia parado de fluir. O uivo do vento se intensificou, tornando-se uma canção furiosa. A chuva começou a cair em uma torrente. O som da água batendo nas janelas de vidro à prova de som era como o de milhões de pedras sendo jogadas. Era a natureza batendo na porta, exigindo sua atenção. Enquanto a família se debatia com a falta de energia e de internet, Rosa se movimentava. Ela acendeu as velas de emergência. A chama trêmula iluminou seu rosto, conferindo-lhe uma gravidade que contrastava com o desespero crescente dos patrões. Ela pegou a lanterna e caminhou em direção ao quarto do bebê. Lá o pequeno Daniel, acordado pelo barulho, começou a chorar. Não era um choro de fome ou de manha, era um som pequeno, sufocado. Patrícia, ao lado do berço, estava completamente perdida. Ela pegou o bebê nos braços, mas a criança apenas se agitava, o choro se intensificando. "Ele não está bem, Fábio", Patrícia gritou, a voz trêmula. "Ele está com falta de ar." Fábio correu para o quarto. Ele viu o rosto do filho, pequeno e pálido, a respiração ofegante e difícil. O pânico, algo que ele nunca havia sentido na vida, começou a subir por sua garganta. Ele pegou o celular, a tela escura, sem sinal. A rede de internet, a telefonia, tudo estava morto. A mansão, antes um refúgio, havia se tornado uma ilha. Ele tentou ligar para o hospital, para o pediatra do filho. O celular era agora apenas um pedaço de plástico inútil. Ele tentou o telefone fixo, o mesmo silêncio. O desespero começou a germinar e a crescer dentro dele. Um monstro escuro e gélido que o estava consumindo. "Eu não consigo ligar para ninguém!" Ele gritou, jogando o celular na cama. "Onde está o motorista? Onde estão os seguranças? Alguém tem que levá-lo para o hospital." "Fábio, ninguém pode sair." Patrícia soluçava, abraçando o filho. "As janelas estão tremendo, a gente está preso." A arrogância de Fábio, sua certeza inabalável de que o dinheiro resolveria todos os problemas, começou
a se desintegrar. Ele estava acostumado a ligar, a delegar, a pagar para que os problemas desaparecessem. Mas agora, o dinheiro era inútil. As notas na sua carteira, os números na sua conta bancária não podiam comprar o ar para o seu filho. A frustração se misturou com um medo visceral, um pânico que o fez suar frio. Ele correu para a janela. O que ele viu o fez dar um passo para trás. O mundo lá fora era um borrão cinza, uma pintura abstrata de fúria. As árvores se curvavam, os arbustos eram arrancados do chão. A água da piscina, antes serena, agora era uma massa espumosa e violenta. O barulho do vento era ensurdecedor. Um rugido contínuo que parecia querer rasgar a casa em pedaços. Fábio estava encurralado. Seu poder, sua riqueza, sua arrogância, tudo se mostrou inútil. O dinheiro não podia comprar um céu azul, não podia calar o vento, não podia consertar a respiração do seu filho. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha o controle. Ele era apenas um homem preso em uma casa, à mercê da natureza. E o desespero, frio e implacável, estava tomando conta de sua alma. Ele se virou para Patrícia, o rosto pálido e derrotado, sem saber o que fazer. Seus olhos, antes cheios de poder e confiança, agora estavam cheios de puro e simples medo. O poderoso, acostumado a mover montanhas com um gesto, agora era um homem indefeso. E o único som que preenchia a casa não era o luxo, mas o choro sufocado de um bebê e a fúria implacável da natureza. A mansão, que antes era o santuário da perfeição e do luxo, agora se tornava uma gaiola de vidro à mercê de um gigante furioso. O ciclone, anunciado com desdém no noticiário, havia chegado não como uma simples tempestade, mas como a fúria implacável da natureza. O uivo do vento era um rugido contínuo, um som primitivo que abalava as fundações da casa. O mundo de Fábio Camargo estava desmoronando, pedaço por pedaço. Na sala de estar, a penumbra reinava, quebrada apenas pela luz trêmula das velas que Rosa havia acendido. A atmosfera, antes sufocada pelo tédio, agora era preenchida por um pânico gelado. O rosto de Fábio, iluminado por uma das chamas, estava pálido e distorcido. A máscara de controle e superioridade havia se partido em 1000 pedaços, revelando um homem aterrorizado e completamente perdido. A verdadeira tragédia se desenrolou no quarto do bebê Daniel. O som do choro, que antes era uma nota distante, agora se tornava o centro do universo da mansão. Não era um choro comum, mas um som sufocado, o som de um pequeno ser lutando por ar. Patrícia, segurando o filho no colo, soluçava incontrolavelmente. Fábio, ele não consegue respirar, ele não está bem. A voz de Patrícia era um sussurro de desespero. Fábio correu para o quarto, o coração batendo como um tambor descontrolado. Ele viu o rosto do filho, pequeno e vermelho, as narinas dilatadas, cada inspiração uma luta. A cena era um pesadelo se materializando. O medo que ele sempre havia relegado aos pobres agora o envolvia em um abraço gelado. "Me dá ele", ele disse, a voz cheia de uma autoridade que soava oca. Ele pegou o bebê, segurando-o desajeitadamente. "O inalador, Patrícia, pega o inalador", ele ordenou, mas a voz de comando não tinha mais o poder de antes. Patrícia, tremendo, foi até a cômoda e pegou o pequeno aparelho. Mas o inalador, assim como tudo na casa, dependia de eletricidade. O aparelho permaneceu mudo, uma peça de plástico inútil. A ficha caiu em Fábio com a força de um martelo. Ele tentou o celular novamente. A tela era um espelho preto que refletia seu rosto desesperado. "Não tem sinal. A droga do celular não tem sinal", ele berrou. O dinheiro, o maldito dinheiro, ele sempre foi a sua solução para tudo. Problemas de saúde? Contrate os melhores médicos. Problemas financeiros? Jogue milhões na mesa. Problemas sociais? Abrace o luxo. Mas agora, o escudo era inútil, a arma não funcionava, e a identidade de homem de poder estava se desfazendo. "O motorista, onde está o motorista?"
Ele gritou, correndo para a janela. Ele puxou a cortina de seda com violência e o que viu o atingiu como um soco. A garagem estava parcialmente alagada. A lancha balançava violentamente. As árvores eram apenas escombros. O portão era uma barreira intransponível. A fúria do ciclone o mantinha preso em sua própria mansão de luxo. O desespero de Fábio se manifestava em uma fúria impotente. Ele era um rei em seu castelo, mas o castelo estava sob ataque. Ele correu para o telefone fixo, discando desesperadamente, ouvindo apenas o silêncio morto da linha. "Eu vou dar o dobro, o triplo. Só me atende!" Ele berrava. O dinheiro, que sempre foi sua voz, agora não tinha eco. Ele voltou para o quarto do bebê, os olhos arregalados de medo e frustração. Patrícia, agora deitada na cama com o filho, chorava baixinho. "Nós temos que fazer alguma coisa", Patrícia implorou. "Ele vai sufocar Fábio." Fábio se sentou na beira da cama, o corpo pesado pela derrota. Ele era um homem poderoso, um empresário de sucesso, mas naquele momento ele era apenas um pai aterrorizado. O silêncio de Rosa, que antes era um sinal de sua invisibilidade, agora parecia um som alto na casa. Ela estava parada à porta do quarto, a luz da vela na mão, observando a cena. Seu rosto era calmo, sereno, uma ilha de tranquilidade no mar de pânico que havia tomado conta da mansão. Fábio, com o rosto afundado nas mãos, levantou o olhar. Ele viu Rosa. O desprezo da manhã anterior havia sido varrido, substituído por um vazio. A ironia da situação era um soco na sua consciência. O homem que tinha tudo estava à beira de perder o mais precioso que tinha. E a única pessoa que parecia ter o mínimo de calma era a pessoa que faz o trabalho sujo. O vento rugiu novamente, fazendo as janelas tremerem com violência. A mansão balançou e o bebê chorou mais uma vez, o som fraco e desesperado. O coração de Fábio se apertou, uma dor física e emocional insuportável. Seu dinheiro não era nada, sua arrogância era uma piada, seu poder, uma ilusão. E, no fundo, ele sabia que a única coisa que realmente tinha valor estava além do alcance de sua carteira. E a ironia cruel era que ele não sabia onde procurar. O ar no quarto do bebê era pesado, denso com o pânico e a umidade. O único som a se sobrepor ao uivo furioso do ciclone era o choro sufocado de Daniel. Fábio estava de joelhos, os punhos cerrados. Patrícia, com o rosto banhado em lágrimas, segurava o filho nos braços, uma prece silenciosa em seus lábios. O berço parecia um altar de futilidade diante da iminência da tragédia. Nesse cenário de caos e desespero, Rosa entrou no quarto, movendo-se com a mesma quietude que a tornava invisível. A luz trêmula da lanterna que ela segurava iluminava seu rosto, conferindo-lhe uma seriedade que os Camargo nunca tinham visto. Ela não era mais a empregada, a sombra. Naquele momento, ela era uma presença, um ponto de calma no olho do furacão. Fábio levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o de Rosa. O desprezo da manhã anterior havia sido varrido, substituído por um vazio. Ele a viu, não como a empregada que ele havia humilhado, mas como uma mulher parada à porta, a única pessoa que não estava em pânico. "Rosa, saia daqui", ele ordenou, a voz rouca. "Vá para o porão, é mais seguro." Patrícia olhou para Rosa, seus olhos inchados de tanto chorar. A sua expressão era uma mistura de alívio e surpresa. Mas Rosa não se moveu. Ela deu um passo à frente, a voz calma e serena. "Senhor Fábio, a criança precisa de ajuda." Fábio riu, um som amargo e sem humor. "Ajuda? Você acha que não tentamos? Os telefones estão mudos, não temos energia. A tempestade nos isolou, o dinheiro não serve para nada agora." O choro de Daniel se tornou um gemido fraco. O pequeno corpo lutava, mas a força estava o deixando. Patrícia soltou um soluço mais alto. Foi então que Rosa falou, a sua voz tão firme e clara que cortou o ar como um bisturi. "Eu posso ajudar. Eu tenho conhecimento." Fábio olhou para ela, o choque estampado em seu rosto. "Conhecimento do que você está falando?" Rosa deu mais um passo à frente, sua postura imponente. "Quando eu era jovem, estudei para ser enfermeira.
Eu não consegui me formar por problemas de família, mas eu estudei por 3 anos. Eu sei sobre primeiros socorros, eu sei sobre crises respiratórias, eu sei sobre gestão de crises. Eu posso ajudar a estabilizar o bebê até a tempestade passar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A revelação de Rosa caiu sobre a família Camargo como uma bomba. A empregada, a sombra, a pessoa que faz o trabalho sujo, tinha um conhecimento que, naquele momento, valia mais do que toda a fortuna de Fábio. Patrícia foi a primeira a reagir. Seus olhos se arregalaram, a descrença se misturando com uma centelha de esperança. Você é enfermeira? Eu não me formei, Rosa repetiu, mas eu estudei e eu lembro de tudo. Fábio, ainda em estado de choque, tentou encontrar uma razão para duvidar. Isso é loucura. Você é uma empregada, não uma médica. Como podemos confiar em você? A chama da indignação, a mesma que Rosa havia contido na cozinha, acendeu em seus olhos. Ela se aproximou do berço, ignorando a descrença de Fábio. Ele precisa de ar. A via aérea dele está fechando. Eu preciso de um lugar seguro e alguns utensílios. Onde está o umidificador dele? Fábio, que ainda estava de joelhos, olhou para ela. Ele não conseguia formar uma frase. Ele, o homem de poder, estava sendo comandado por sua empregada. Não temos energia, o umidificador não funciona, Patrícia gritou. Então precisamos de vapor, Rosa disse, a voz calma. Preciso de panelas, água e um fogão a gás ou uma vela grande para aquecer. E um local isolado. Fábio estava em choque. Ele, o empresário que dominava as salas de reunião, agora se sentia como um espectador impotente em sua própria casa. A mulher que ele via apenas como um pano de fundo agora era o centro da atenção. A única pessoa com um plano, com o conhecimento necessário. Você não pode fazer isso, ele gaguejou. Senhor Fábio, Rosa disse, seu olhar duro e direto. Nós não temos outra opção. O seu dinheiro não vai salvar o seu filho, mas o meu conhecimento sim. Aquelas palavras, o meu conhecimento, caíram sobre Fábio como um raio. Era o reverso completo de tudo o que ele acreditava. O valor de uma pessoa não estava em seu contra-cheque, mas em sua humanidade, em sua capacidade de ajudar, em seu conhecimento. A revelação de Rosa não era apenas sobre sua juventude, mas sobre a própria essência de quem ela era. Ela não era a empregada. Ela era uma mulher forte, inteligente, e que tinha mantido essa força em segredo, escondida sob a sombra da invisibilidade. Fábio se levantou cambaleando. A descrença em seus olhos foi lentamente substituída por uma aceitação relutante e depois por uma desesperada esperança. A única coisa que ele podia fazer era confiar. Confiar na mulher que ele havia tratado como lixo horas antes. A humilhação era profunda, mas o amor por seu filho era mais forte. O que você precisa? Ele sussurrou, a voz quebrada. O que eu posso fazer? Rosa olhou para ele e a expressão em seu rosto era um misto de compaixão e determinação. Abaixe a sua arrogância, senhor, e me ajude. Fábio, o poderoso, o intocável, o homem que nunca havia obedecido a ninguém, acenou com a cabeça. A partir daquele momento, a empregada invisível seria a líder. E o homem que a humilhou seria seu assistente em uma luta pela vida de seu filho. A revelação de Rosa havia não apenas exposto sua habilidade oculta, mas também desvendado a fraqueza do poder de Fábio. No final das contas, o que realmente importa não pode ser comprado, mas deve ser conquistado com dignidade e conhecimento. O silêncio do desespero foi quebrado por uma nova ordem. Não era a voz de Fábio, a voz do poder e da arrogância, mas a voz calma e serena de Rosa, a voz da experiência e da humanidade. Fábio, o empresário que dominava as salas de reunião, estava agora à mercê da sua empregada, um homem reduzido a um pai aterrorizado. Patrícia, pegue o bebê e leve-o para o banheiro principal, Rosa instruiu. É o cômodo mais isolado e com menos janelas. Feche a porta e coloque toalhas na fresta. Patrícia, atordoada, obedeceu. Seu corpo, antes rígido de pânico, agora se movia com um propósito. Senhor Fábio,
O senhor vai para a cozinha. Rosa continuou, dirigindo-se a ele com uma autoridade que nunca havia exibido. Preciso de panelas grandes e cheias de água. Preciso que o senhor encontre o fogão a gás ou o gás para o fogareiro. E preciso de fósforos ou um isqueiro. Rápido! Fábio se levantou cambaleando. A ordem era tão direta, tão inquestionável, que ele não ousou discutir. O fogão é elétrico, ele gaguejou. Mas temos um fogareiro a gás para churrasco na área gourmet. E fósforos no armário. Vá, traga tudo para o banheiro, agora, Rosa ordenou. Fábio correu. A mansão parecia estranha e escura sob a luz trêmula das velas. Ele tropeçou em um tapete, bateu o ombro em uma mesa, mas não parou. Na cozinha, ele vasculhou as gavetas, procurando os fósforos. Encontrou-os ao lado de um pacote de velas que Rosa havia comprado. A ironia o atingiu. As coisas que ele considerava inúteis, de trabalho sujo, agora eram a sua única esperança. Ele pegou as panelas, encheu-as de água e as levou para o banheiro. O pânico dentro dele diminuía, substituído por uma estranha sensação de foco. Ele estava agindo, estava fazendo algo, e isso era mais poderoso do que a paralisia do medo. No banheiro, Patrícia havia colocado o bebê em uma cesta de vime, forrada com toalhas macias. A pequena cesta, que antes servia para guardar produtos de beleza, agora era o refúgio do filho dela. Rosa chegou com o fogareiro a gás e os fósforos. Ela montou a panela no fogareiro, ligando o gás com um clique preciso. O fogo, uma pequena chama azulada, crepitou na escuridão e a esperança se acendeu com ele. Precisamos criar vapor, Rosa explicou. O vapor vai umedecer o ar e ajudar a abrir as vias aéreas dele. Enquanto a água não ferve, preciso que vocês me ajudem a massagear o peito dele. Fábio e Patrícia se entreolharam confusos. A ideia de tocar o filho, de massagear seu corpo frágil, os assustava. Eles estavam acostumados a delegar, a entregar a criança aos cuidados dos médicos, das babás. Eles não sabiam como ser pais em uma crise. Patrícia, pegue essa pomada para o peito. Rosa instruiu, entregando um pequeno pote. Eu vou mostrar como fazer. Rosa colocou a mão no peito do bebê, um toque firme, mas suave. Façam movimentos circulares do centro para fora. Com cuidado, mas com pressão. Isso ajuda a soltar o muco. Fábio, hesitante, colocou a mão no peito do filho. Seu toque era desajeitado, inseguro, mas, ao sentir a respiração fraca de Daniel sob a sua palma, ele sentiu uma onda de amor e medo que o impulsionou a continuar. Patrícia, use a pomada, Rosa disse. O aroma vai ajudar a desobstruir as vias aéreas. Patrícia, com lágrimas ainda escorrendo, começou a massagear o peito do filho. O cheiro de cânfora preencheu o ar do banheiro. O plano de Rosa era simples, mas brilhante em sua eficácia. Ela usava o conhecimento que havia adquirido anos atrás, aplicando-o em uma situação de emergência, com os poucos recursos disponíveis. Senhor Fábio, coloque a panela com a água fervendo perto da cesta, mas não muito perto, Rosa ordenou. Patrícia, continue a massagear. Eu vou pegar umas toalhas quentes e úmidas para colocar no peito dele. Eles obedeceram, sem questionar. A arrogância e a superioridade de Fábio e Patrícia tinham sido substituídas por uma admiração silenciosa e um respeito profundo. Eles viam Rosa não como a empregada, mas como a mulher que estava salvando o filho deles. A calma dela era contagiante, uma âncora em meio ao caos. O plano de Rosa começou a funcionar. A umidade do vapor preencheu o ar, o cheiro de cânfora se espalhou e a massagem no peito de Daniel o fez tossir, um som forte e produtivo. A respiração dele, que antes era superficial e sufocada, começou a se tornar mais profunda e regular. Fábio e Patrícia olharam para o filho e depois para Rosa. Os olhos deles, antes cheios de pânico, agora estavam cheios de lágrimas de alívio. O choro de Daniel se tornou um gemido suave e depois se aquietou. Ele estava dormindo. Rosa, com o rosto molhado de suor, mas os olhos ainda calmos, olhou para os pais.
Ele está fora de perigo por enquanto, mas a luta ainda não acabou. A tempestade vai durar a noite toda. Precisamos nos preparar. A família de Fábio, que a ignorou por tanto tempo, agora se agarrava a cada palavra sua. Eles a viam com uma nova perspectiva, a admiração se misturando com um choque profundo. A mulher que eles viam como uma peça de mobília, agora era a sua salvadora. E o mais chocante de tudo era que ela não parecia se dar conta disso. Para ela, era apenas seu trabalho. O trabalho que ela havia se preparado para fazer a vida inteira. Fábio olhou para Rosa, sentindo um nó na garganta. Ele, o poderoso empresário, agora estava na dívida de uma pessoa que ele considerava invisível. A lição de humildade, aprendida na pior das circunstâncias, estava apenas começando. E ele sabia que essa noite mudaria sua vida para sempre. E a vida de Rosa também. A noite se aprofundou, e com ela, a fúria do ciclone se intensificou. O som do vento não era mais um uivo, mas um rugido de um monstro faminto que parecia querer engolir a mansão inteira. A escuridão, densa e úmida, foi invadida por uma sinfonia de estalos e estrondos. Um galho enorme se partiu com um som de tiro, caindo sobre o telhado da casa. A porta da frente estalou sob a pressão do vento, como se estivesse viva e lutando para não ceder. Dentro do banheiro, o santuário improvisado de Rosa, a luta pela sobrevivência continuava. O vapor que saía das panelas de água fervente preenchia o ar, criando uma névoa que se misturava à luz trêmula das velas. O cheiro de cânfora agora era o aroma predominante, um lembrete constante da batalha que estava sendo travada. Rosa, com seu coque frouxo e o uniforme amassado, era o centro de tudo. Ela se movia com uma graça e uma eficiência que os Camargo nunca tinham visto. Ela não era mais uma empregada, mas uma enfermeira, uma líder. Sua voz calma e firme era a única coisa que mantinha o pânico à distância. Patrícia, segure-o assim. Ela instruía mostrando à mãe como posicionar o bebê. Não pare de massagear. O movimento ajuda a circulação e a desobstrução. Fábio, preste atenção à água. Se a chama do fogareiro começar a vacilar, chame-me. Fábio, o poderoso empresário, obedecia às ordens. Ele se ajoelhou ao lado de Rosa, seus olhos fixos na chama do fogareiro, como se sua vida dependesse dela. Ele via Rosa, a mulher que ele havia humilhado, com uma perspectiva completamente nova. Ele via a força dela, a resiliência dela, o conhecimento dela. A riqueza e o poder que ele tanto valorizava agora pareciam fúteis e vazios. A luta continuou por horas. A noite parecia interminável. O bebê, Daniel, passava de momentos de sono inquieto para momentos de choro fraco. Rosa estava sempre lá, com um toque suave, uma palavra de conforto ou um ajuste nas toalhas quentes e úmidas. Ela era a guardiã do pequeno Daniel. A tosse dele agora é mais produtiva, isso é bom. A respiração dele está mais regular, os pulmões estão recebendo mais ar, estamos no caminho certo. A família de Fábio, que antes a ignorava, agora a via como uma professora, uma guia. Eles testemunhavam a sua força e a sua resiliência. Rosa, que tinha se movido pela casa como uma sombra, agora era a luz que os guiava na escuridão. Eles viam a coragem dela, a sua determinação, a sua humanidade. E no fundo eles começavam a entender o quão superficial era a sua visão do mundo. Fábio, em um momento de silêncio, olhou para Rosa. O rosto dela, suado e iluminado pela luz da vela, era de uma beleza rara, uma beleza que vinha da força interior. Ele se lembrou da humilhação da manhã anterior, das palavras que ele havia dito. A vergonha, quente e dolorosa, subiu-lhe ao rosto. Ele era um homem que tinha tudo, mas que na verdade não tinha nada. Ele não tinha a força de Rosa, a sua resiliência, a sua humanidade. A tempestade lá fora se intensificou, um último ato de fúria antes de se acalmar. Um estrondo mais forte fez a casa inteira tremer e Patrícia soltou um grito de medo. Mas Rosa permaneceu calma, seus olhos fixos no bebê, seu corpo um escudo protetor.
Vai passar, ela sussurrou. O pior já passou. E ela estava certa. O vento começou a diminuir de intensidade. O rugido se transformou em um uivo, e o uivo em um assobio. A chuva, que antes batia como pedras, agora caía em gotas suaves. A escuridão da noite começou a ser substituída por um cinza claro. A luz do amanhecer começava a penetrar na casa. A luta pela sobrevivência estava chegando ao fim. O bebê, Daniel, dormia profundamente, a respiração regular e calma. O perigo havia passado e a vitória era de Rosa. Ela, a empregada invisível, havia salvo o filho dos poderosos. A família de Fábio a olhava com uma nova perspectiva, a admiração e o respeito se misturando com a gratidão. O sol começou a nascer, revelando o caos lá fora. Mas dentro da mansão, uma nova realidade se formava. A velha hierarquia havia sido destruída. A empregada não era mais uma sombra, e o patrão não era mais um rei. E o mais importante de tudo, a vida do pequeno Daniel havia sido salva, não pelo dinheiro, mas pela coragem, pelo conhecimento e pela humanidade de Rosa. E essa era a lição mais valiosa de todas. O amanhecer chegou não com a explosão dourada de um novo dia, mas com a luz cinzenta e tímida que se infiltrava pelas frestas das persianas da mansão. A fúria do ciclone havia se exaurido. O rugido do vento se transformou em um suspiro cansado, e a chuva, antes uma torrente, agora caía em um chuvisco suave. A casa, que havia resistido à tempestade, estava envolta em um silêncio pesado e úmido, um silêncio de alívio e reflexão. Dentro do banheiro, o santuário improvisado, a cena havia mudado. As velas de emergência haviam se consumido e a luz do amanhecer revelava os rostos exaustos de Fábio e Patrícia. No meio deles, o bebê Daniel dormia, sereno e tranquilo, a respiração regular e calma. O rosto de Rosa, pálido e marcado pelo cansaço, era de uma beleza rara. Ela estava sentada no chão, encostada na parede fria, seus olhos fixos na criança. Ela não parecia uma heroína, mas a sua presença, a sua força, havia salvado uma vida. Ela era a personificação da vitória da humildade sobre a arrogância. Fábio se levantou, seus ossos doendo pela longa noite no chão frio. Ele olhou para o filho e sentiu uma onda de emoção que o fez cambalear. Ele se lembrou da humilhação da manhã anterior, das palavras que ele havia dito, do olhar de desprezo que ele havia lhe dado. As palavras "pessoas que fazem o trabalho sujo" ecoaram em sua mente, um lembrete doloroso de sua própria pequenez. Fábio se aproximou de Rosa, não com a postura de patrão, mas com a humildade de um homem que havia sido salvo. Ele se ajoelhou na frente dela. "Rosa", ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Ele, o empresário de sucesso, o homem que nunca havia se curado para ninguém, estava se curvando para a empregada. Rosa levantou o olhar, surpresa com a sua aproximação. A sua expressão era de total cansaço, mas também de uma serenidade profunda. Ela não esperava nada. Fábio parou, a garganta apertada pela emoção. "Eu não sei como te agradecer." Ele, o homem que resolvia tudo com dinheiro, não tinha palavras. A sua linguagem não servia para expressar o que ele sentia. "O que eu posso fazer por você?" ele perguntou, a voz trêmula. "Diga-me o que você quer. Eu darei a você o que você quiser." Rosa, com um suspiro cansado, balançou a cabeça. "Eu só fiz o que precisava ser feito, Sr. Fábio." "Não", ele disse, a voz mais forte. "Você fez mais do que isso. Você salvou o meu filho. Você salvou a minha família." Patrícia, que estava segurando o bebê, se aproximou. Ela olhou para Rosa com um olhar que era uma mistura de lágrimas de alívio e um profundo respeito. Ela estendeu a mão e tocou o ombro de Rosa. "Obrigada, Rosa, obrigada." As lágrimas de Patrícia, que tinham escorrido por medo e pânico, agora escorriam por alívio e gratidão. E Rosa, que tinha contido as lágrimas da humilhação, agora permitiu que uma única lágrima escorresse por seu rosto. Era uma lágrima de alívio, mas também de reconhecimento. Ela não era mais invisível, ela havia sido vista.
Fábio olhou para Rosa, o rosto pálido e exausto, mas a sua beleza interior brilhava. Ele a via com uma nova perspectiva. A sua arrogância, o seu desprezo, tinham sido substituídos pela humildade. Ele se levantou e estendeu a mão para Rosa. Levante-se, por favor. Rosa, com um esforço, se levantou. Ela olhou para Fábio, surpresa com a sua gentileza. O homem que a havia humilhado, agora a tratava com respeito. Você é uma heroína, Rosa, ele disse, a voz cheia de emoção. Você é a heroína da minha família. Aquelas palavras, heroína, ecoaram no silêncio do banheiro. Rosa, a empregada invisível, agora era uma heroína. Fábio olhou para o filho e depois para Rosa. Ele percebeu que seu dinheiro não era nada comparado à coragem, ao conhecimento e à humanidade de sua empregada doméstica. A lição de humildade, aprendida na pior das circunstâncias, havia transformado sua visão de mundo e de si mesmo. Ele não era mais o poderoso, o intocável. Ele era apenas um homem, um pai, grato pela vida de seu filho. E essa gratidão, ele sabia, era a coisa mais valiosa que ele já havia sentido. O sol nasceu, finalmente. A luz revelava o cenário de destruição lá fora. Árvores derrubadas, galhos quebrados e o jardim, antes um oásis de perfeição, agora um emaranhado de lama e escombros. A mansão, que antes parecia intocável, estava marcada pela passagem da tempestade. A beleza da opulência havia sido substituída pela feiura da resiliência. Dentro da casa, a nova realidade se formava. A velha hierarquia de patrão e empregada havia sido lavada pela tempestade. Rosa, exausta, mas com a alma leve, estava sentada na ponta da cama, o corpo pesado pelo cansaço da noite em claro. Ela não era mais uma sombra. Fábio, banhado por uma luz pálida, se aproximou dela. A arrogância de sua postura, a autoconfiança de seu olhar haviam desaparecido. Ele era um homem transformado. Rosa, ele disse, a voz cheia de uma sinceridade que ela nunca tinha ouvido antes. Eu não tenho palavras. Fábio se ajoelhou na frente dela, um gesto de humildade que a chocou. Eu não sei como te agradecer. Eu sei que o que eu fiz ontem, o que eu disse, foi imperdoável. Eu me senti tão grande, tão poderoso, tão acima de tudo. Mas você, com o seu conhecimento, a sua coragem, a sua humanidade, você me mostrou o quão pequeno e vazio eu sou. As palavras de Fábio, pequeno e vazio, foram um soco no estômago de Rosa. Não por serem dolorosas, mas por serem verdadeiras. Fábio continuou, a voz embargada. O meu dinheiro, o meu poder, a minha mansão, nada disso adiantou. Eu não pude salvar o meu filho. Você, que eu via como uma sombra, foi a única que pôde. Eu sou grato a você, Rosa, grato. Eu nunca mais vou esquecer o que você fez por nós. Rosa, emocionada, balançou a cabeça. Eu só fiz o que precisava, Sr. Fábio. Não, ele disse com firmeza. Você fez mais. Você me deu uma lição de humildade, de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu contra-cheque, mas em seu coração e em seu conhecimento. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Rosa, eu quero que você saiba que a sua vida vai mudar. Eu não posso te pagar o suficiente, mas eu vou tentar. Ele tirou um cheque da carteira e o preencheu com um número que fez Patrícia ofegar. É uma recompensa generosa, é apenas o começo. E eu tenho uma oferta para você, uma proposta que pode mudar a sua vida, para sempre. Rosa olhou para o cheque, a sua vida inteira de sacrifícios e invisibilidade em um pedaço de papel. O dinheiro poderia dar a ela a dignidade que ela sempre sonhou. Eu tenho uma empresa, Rosa, ele continuou. Uma empresa de filantropia, de ajuda social. Eu quero que você seja a minha diretora. Eu quero que você use o seu conhecimento, a sua humanidade, a sua capacidade de liderar para ajudar as pessoas. Eu quero que você seja a minha voz, o meu coração. Eu quero que você transforme a vida dos outros como você transformou a minha. Rosa olhou para ele, atordoada. A sua vida, que antes era de invisibilidade e humilhação, estava se transformando em uma de reconhecimento e dignidade.
A lição de humildade havia transformado não apenas a vida de Fábio, mas a dela também. Ela não era mais a empregada, ela era uma diretora, uma líder, uma heroína. A história de Rosa, a empregada que salvou um bebê de um ciclone, se tornaria um símbolo de esperança, resiliência e valor inestimável da dignidade. O sol, que antes era pálido, começou a brilhar mais forte, iluminando o quarto, e em seu brilho, o novo começo de Rosa, a heroína, se tornava real. A sua jornada, de uma vida de invisibilidade para uma vida de reconhecimento, estava apenas começando. A manhã seguinte ao ciclone foi um testemunho do poder tanto da destruição quanto da reconstrução. Enquanto o mundo lá fora se revelava em escombros e caos, dentro da mansão, uma nova realidade se firmava sobre os destroços da antiga. A luz do sol, agora mais forte, entrava pelas janelas e iluminava não apenas os rostos exaustos de Fábio e Patrícia, mas também o rosto de Rosa, que se sentia estranhamente leve. A invisibilidade, a humilhação, a resignação, tudo havia ficado para trás, lavado pela força da tempestade e pela vitória da humildade. Rosa, com um novo uniforme limpo e o cabelo preso em um coque perfeito, como uma nova armadura, estava na cozinha. Ela havia retomado suas tarefas, mas agora seus movimentos não eram mais os de uma sombra, mas os de uma pessoa presente, uma pessoa que havia sido vista. O cheiro de café, o tilintar das xícaras. A rotina havia voltado, mas o significado dela era outro. Fábio, com roupas casuais e uma expressão que parecia anos mais velha, entrou na cozinha. Ele não estava mais com a postura rígida de um magnata. Ele era apenas um homem. Um pai com uma gratidão imensa e um profundo senso de humildade. Ele não olhou para Rosa como a empregada, mas como a mulher que salvou a sua vida. Rosa, ele disse, a voz suave, Patrícia e eu vamos para o hospital com o Daniel. Os telefones estão voltando a funcionar e o helicóptero já foi acionado. Ele está bem, mas queremos ter certeza de que tudo está em ordem. Entendido, Sr. Fábio. Rosa respondeu, a voz calma. Fábio hesitou. O que ele tinha a dizer não era um assunto de patrão para a empregada. Ele olhou para ela e a sua voz se tornou mais suave. Rosa, eu não sei como começar. Eu te dei um cheque, mas isso é apenas o começo. Eu quero que você saiba que a minha oferta é séria. Eu quero que você seja a minha diretora de filantropia. A minha empresa tem uma fundação que ajuda famílias carentes, hospitais públicos. Eu quero que você a administre, com o seu conhecimento, com a sua humanidade, com a sua força. Eu sei que você pode fazer a diferença. Rosa parou de limpar o balcão. Ela olhou para Fábio, seus olhos se encontrando pela primeira vez, não em um flash de desprezo, mas em um olhar de respeito mútuo. A proposta de Fábio não era apenas uma oferta de emprego. Era um reconhecimento de sua dignidade, de seu valor. Era a concretização de um sonho que ela havia enterrado há anos. Um sonho de ajudar as pessoas. Ela se lembrou das longas noites de estudo, das aulas de anatomia, das horas passadas em livros de medicina. Aquele conhecimento que ela havia guardado em segredo agora seria a sua ferramenta para mudar o mundo. Eu não sei, Sr. Fábio, ela disse a voz trêmula. Eu não sou uma diretora, eu sou apenas uma empregada. Você é uma heroína, Rosa, ele disse com firmeza. Uma heroína que salvou o meu filho. Você liderou minha família em meio ao caos. Você usou seu conhecimento para salvar uma vida. Isso é o que um líder de verdade faz. Ele se aproximou dela, seus olhos fixos nos dela. Você não é mais uma empregada, Rosa. Você é uma profissional, uma mulher forte e inteligente. A sua vida de invisibilidade acabou. A sua jornada de heroína, de líder, está apenas começando. Patrícia, que havia entrado na cozinha, se aproximou deles. Ela olhou para Rosa, com um sorriso de alívio e gratidão. Nós queremos que você aceite, Rosa. Por favor. É a nossa maneira de te agradecer, de te dar o reconhecimento que você merece. Rosa olhou para os dois. A família que a ignorava, que a humilhava, agora a oferecia a sua redenção.
A sua vida, que antes era uma rotina de invisibilidade e humilhação, estava se transformando em uma de reconhecimento e dignidade. A lição de humildade, aprendida na pior das circunstâncias, havia transformado não apenas a vida de Fábio, mas a dela também. Ela não era mais a empregada. Ela era uma diretora, uma líder, uma heroína. Ela pensou em sua mãe, na sua casa simples, na sua vida de sacrifícios. Ela pensou no seu sonho de ser enfermeira, um sonho que ela havia enterrado. E agora, esse sonho renascia, não como uma enfermeira, mas como uma líder, uma mulher que usaria o seu conhecimento para ajudar os outros. Eu aceito, Sr. Fábio, ela disse, a voz cheia de uma nova determinação. Eu aceito a sua oferta. E eu prometo que vou fazer o meu melhor para honrar o que o senhor e a sua família estão fazendo por mim. Fábio, emocionado, estendeu a mão para ela. Não, Rosa, é a nossa maneira de te agradecer, é a nossa maneira de te dar o reconhecimento que você merece. Rosa apertou a mão dele. O toque não era o de um patrão, mas o de um parceiro. A sua vida, que antes era de invisibilidade, agora tinha um novo começo. O sol, que antes era pálido, começou a brilhar mais forte, iluminando o rosto de Rosa, a heroína. A sua jornada de uma vida de invisibilidade para uma vida de reconhecimento estava apenas começando. A história de Rosa, a empregada que salvou um bebê de um ciclone, se tornaria um símbolo de esperança, resiliência e valor inestimável da dignidade. A lição de humildade, aprendida na pior das circunstâncias, havia transformado a todos, e a sua jornada de heroína, de líder, estava apenas começando.